Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sara Cecília Raulina Colli, sócia de LBS Advogados, e é com imenso prazer que damos início hoje ao nosso terceiro encontro do ciclo de debates dos trabalhadores em plataformas. O que será do trabalho frente ao crescimento das plataformas digitais? No nosso primeiro encontro, em 21 de outubro, nós conversamos com Renan Calil, procurador do trabalho, e com Duda Alberto, porta-voz dos entregadores antifascistas, tratando um pouco sobre os anseios e direitos dos trabalhadores em plataformas. No segundo encontro, semana passada, no dia 29 de outubro, contamos com a presença de Carlos Juliano Barros, diretor do filme Gig Economy, e discutimos como a precarização avança para alcançar as mais diversas categorias profissionais. Hoje, nossa proposta é traçar um recorte de gênero e raça e, assim, abordar quais são os impactos desses elementos no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras plataformizados. Com o tema O que será das desigualdades sociais, dou boas-vindas a todos e a todas, desejando que tenhamos uma excelente tarde de debates. Boa tarde a todas e todas, me chamo Samantha Guedes e também sou sócia da LBS Advogados. É com muita satisfação que eu dou sequência ao nosso ciclo e faço a apresentação dos nossos convidados de hoje. Hoje nós vamos conversar com a professora Joana Mostafa, seja bem-vinda, professora. Ela possui graduação em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é servidora pública federal do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, IPEA, desde 2009. Ela também tem experiência na área de desenvolvimento social, gênero e economia, com ênfase nos estudos acerca das políticas públicas de transferência de renda e previdência social. Recentemente, tem desenvolvido um estudo sobre gênero e políticas públicas. E o professor Felipe Estrela, também seja bem-vindo, professor. Ele é assistente de Legislação Social e Direito do Trabalho da Universidade Federal da Bahia, professor auxiliar de Direito do Trabalho da Universidade do Estado da Bahia e doutorando em Direito, Estado e Constituição do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade aqui de Brasília, UNB. Bom, o nosso encontro, ele será da seguinte dinâmica. Serão 3 blocos, cada bloco com uma pergunta para cada convidado, com tempo máximo de 10 minutos para responder as nossas perguntas. Caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, é só você fazer no chat das nossas redes sociais, tanto do YouTube quanto no Facebook, que nós faremos no intervalo de cada bloco. Nós, por aqui, gostamos de arte. Entendemos que, por meio dela, conseguimos conferir alguma poesia a temas que são densos. Esse ciclo de hoje, que participamos, ele usa a música de Chico Buarque para questionar o que será do trabalho em plataformas digitais. No encontro passado, as queridas doutora Fê e Luara citaram a música Roda Viva, também de Chico, para contextualizar a construção ao longo dos anos do processo de uberização do trabalho. Para o encontro de hoje, eu trago então samba, e eu acho que nada mais pertinente. No carnaval desse ano, a Escola de Samba Paulista Rosas de Ouro levou para a avenida o samba enredo Tempos Modernos. Os compositores, eles enfaixaram com música os questionamentos que nos trazem aqui hoje. Diante da 4ª Revolução Industrial e do trabalho na indústria 4.0, o samba nos pergunta: quem é o trabalhador e a trabalhadora de verdade? O samba diz: e agora, qual será o meu destino? Fiquei com sonhos de um menino. Meu presente já é passado, num canto abandonado. Vejo um monstro no espelho, artesãos sem emprego. Será o bem ou o mal, a burguesia e a migração rural? A vida virou locomotivas a vapor. Tempos modernos, um livro na mão, é o progresso, revolução. Alô, alô, o tio Sam tá em Sampa. Na engrenagem do meu samba, a energia está no ar. A tecnologia não para de avançar. Olha, tem clone por aí. De GPS posso ir a qualquer lugar. Tem Jetsons por toda parte.
É a vida imitando a arte. Navegantes da aventura, sem inclusão. A perfeição será loucura. Roseira para quem sonhou, se conectou em ultra velocidade. Roseira, homem ou robô? Quem será o ator de verdade? Aproveitando o questionamento do samba, eu pergunto ao professor Felipe Estrela, e gostaria que ele falasse um pouco sobre a posição da pessoa negra no mercado de trabalho brasileiro, que é atravessado pelos impactos de 4 séculos de escravização do povo negro. O senhor é muito apropriado quando diz que o jovem negro está emparedado entre a violência do Estado e a violência do mercado. O levantamento sobre o trabalho dos entregadores por aplicativos do Brasil, da sua Universidade Federal da Bahia, salvem as universidades federais, estampa o retrato do trabalhador em plataformas digitais. Trata-se majoritariamente de um trabalho desempenhado por homens, 95% deles são homens, negros, 59,2% deles são negros, jovens com até 30 anos de idade, 56,5% deles. Por sua vez, quando tratamos especificamente do entregador ciclista de aplicativo, de acordo com a Aliança Binance, estamos falando de um homem negro entre 18 e 22 anos de idade, com ensino fundamental completo, que trabalha entre 9 a 10 horas por dia para uma remuneração mensal de R$900. Concomitantemente, e certamente não por acaso, esse mesmo perfil de um homem jovem e negro é destacado pelo IPEA no Atlas da Violência como aquele mais sujeito a ser vítima por morte por armas de fogo. Então, diante dessas considerações, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a pessoa negra enquanto sujeito de direitos em suas diferentes complexidades, no sentido de que, sim, são atores na disputa tradicional entre capital e trabalho, mas também atores atravessados por uma série de condições que compõem o racismo estrutural no Brasil. Olá, boa tarde, todos e todas, estão ouvindo bem? Boa tarde, Sara, boa tarde, Samanta, boa tarde, professora Joana, satisfação imensa poder partilhar aqui esse diálogo com vocês, nossa audiência, né, satisfação poder conversar, espero que nossa tarde seja produtiva. Pegando o mote aí dos trabalhadores por aplicativo para debater questão racial, acho que muito embora o avanço da tecnologia da informação e da gestão algorítmica, ela tenha introduzido aí novidades nas relações de trabalho no interior das cadeias globais de valor, acho que o exercício laboral em condições degradantes, né, e sem a devida cobertura social, aproxima a luta dos entregadores de aplicativo à realidade histórica de outras categorias no contexto do capitalismo brasileiro, especialmente aí os trabalhadores rurais, as trabalhadoras domésticas. Então, a desregulamentação e o afastamento, né, da condição de empregado dessas categorias representam, na verdade, a manutenção dos privilégios de uma classe patronal legatária dos padrões aí de exploração forjados ao longo dos 4 séculos de escravidão colonial, como Sara bem colocou. O interessante é que, se no passado a sociedade brasileira ela usou o argumento de que as domésticas eram quase da família para negar aí a equiparação dos seus direitos constitucionais, hoje nos deparamos com uma retórica, né, da suposta liberdade, do empreendedorismo e da condição de autonomia do prestador de serviços para negar o seu acesso aos direitos fundamentais trabalhistas. A própria negação sistemática dos direitos impostos à população negra, desde a anti-abolição, passando pelas primeiras leis de regulamentação do mercado de trabalho livre, pela exclusão de rurais e domésticas dos pactos de proteção social advindos, né, com a edição da CLT, até as disputas atuais em torno da regulamentação do trabalho em plataformas digitais, expressam a força permanente do racismo na definição da posição subalterna do negro no mercado de trabalho, particularmente da mulher negra. E aí, Sara, no contexto de hegemonia neoliberal, o que nós acompanhamos é a imposição de um projeto político centrado
como é que eu posso dizer, na substituição destrutiva das políticas de proteção e assistência social por uma política penal persecutória e genocida contra os negros, confirmadas anualmente pelos dados do Atlas da Violência. Então, me parece ser o desafio atual das democracias constitucionais contemporâneas, né, que é esse desencontro entre as políticas de proteção social, que são definidoras da própria ontologia do Estado, né, social, com os imperativos destrutivos do capital financeiro, em seu contexto de crise estrutural, impactando aí desproporcionalmente a população negra. Então, para concluir essa primeira pergunta, indicar que no contexto do mercado de trabalho, o racismo se reproduz por 4 frentes, 4 complexos que se autorreforçam, né? O primeiro é uma própria divisão racial do trabalho, alocando a população negra em setores restritos, setores basicamente de cuidado ou de transporte e abastecimento. O próprio livro do professor João Reis, A Greve Negra, de 1857 na Bahia, mostra que a primeira greve no país foi construída justamente pelos entregadores à época, os chamados ganhadores, que assim como hoje, ficavam parados nas esquinas esperando algum tipo de serviço, né? Então, assim, vivemos um momento de tempos fraturados, né? É como se, no contexto atual, né, de avanço da tecnologia, nós temos que nos deparar com uma jornada de trabalho típica do século XIX, né? Então, acho que esse é um primeiro fator, a divisão racial do trabalho. O segundo é a própria gestão estratégica da informalidade, como mecanismo de extração diferencial do mais-valor, né? Então, a alta taxa de desemprego da população negra também é um reflexo desse racismo no campo da economia. O terceiro, a própria desigualdade salarial entre profissionais negros de qualquer extrato de nível educacional comparado a profissionais não negros, né? Profissionais brancos. E, por fim, a própria precariedade da reprodução das condições de vida dos negros e negras no ambiente rural e urbano, que torna aí a sua condição de sujeito de direito questionada diante aí de avanços, né, construídos, seja nos pactos trabalhistas, mas principalmente a partir da Constituição Federal de 88. Então, para esse primeiro momento, acho que seriam as colocações iniciais e ficaria atento aí à participação da professora Joana, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Felipe. E, professora Joana, ainda fazendo o link com o samba citado por Sara, né, em especial quando ele diz quem será o ator de verdade, né? Gostaria que a senhora fizesse um apanhado histórico da inserção da mulher no mercado de trabalho, levando em consideração que as mulheres negras, por exercerem desde sempre o trabalho, ainda que forçado, eram consideradas desvirtuantes pelas mulheres brancas. Então, diante dessas considerações, qual o impacto desse passado para a atuação da mulher no mercado de trabalho de hoje? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É um assunto espinhoso que nós estamos tratando, né? Ele tem vários determinantes, tempos históricos cruzados. Adorei a análise do Felipe. Então, a questão de gênero, né, é bom a gente lembrar, ela foi conformada por uma norma social, né, uma norma que dividiu os corpos, né, de homens e mulheres, primeiro como sendo radicalmente distintos, não necessariamente Você sabe que no século, por exemplo, XVI, a mulher era considerada... a vagina era considerada um pênis invertido, não era um outro ser diferente, radicalmente diferente, era simplesmente uma inversão, era o mesmo homem, só que invertido. É hoje que nós temos essa noção de uma separação radical de corpos, né, para começar, e isso foi feito no século XIX, tá? Junto com a construção de uma norma, que é a norma da domesticidade, em que você divide os mundos, o mundo da esfera privada e o mundo da esfera pública. Você pensar antes, economia vem de oikos, que significa em grego casa.
Então, no fundo, a economia era dentro da casa. Então, não havia separação propriamente entre esfera pública e esfera privada, a não ser para o fazer político, né? O político era sempre na esfera pública. Mas, então, houve essa separação radical entre esfera pública e esfera privada, e alocando os corpos, teoricamente, supostamente, o feminino dentro da esfera pública e o masculino o feminino na esfera privada e o masculino na esfera pública, né? O feminino frágil, dócil, emotivo, irracional, histérico, particularista, e o masculino racional, forte, assertivo, quando fala em nome da humanidade. Tanto que a nossa língua toda é flexionada no gênero masculino, como se isso fosse o geral para todos. Você está falando o homem, você está querendo dizer toda a humanidade, né? Mas isso não é verdade, isso é uma norma. E quem foge da norma? Ora, de cara, quem foge da norma são os corpos tidos menos humanos, né? Então, eles são os corpos negros que são produzidos como desviante e confirmam a norma branca. Então, a mulher casta doméstica dentro de casa e a mulher negra que sempre trabalhou, inclusive na África mesmo, sempre teve uma cultura de mercados muito grande, né? E as mulheres negras sempre se posicionaram na esfera, digamos, do mercado e também na esfera pública. E isso, logicamente, pela sua condição subalterna na colônia, aqui no Brasil e em outras colônias, elas tiveram que fazer isso, né? Trabalhar sempre. Então, isso conforma um corpo mais, por exemplo, mais suscetível à violência, mais suscetível a ser preso na rua, a figura na virada do trabalho escravo para o trabalho livre é muito notório, tem vários estudos de história sobre como a gente encarcerou mulheres negras e homens negros, obviamente, com aquela desculpa da vadiagem, né, o vadio, ou se não é mulher honrada, e elas, gente, eu estava trabalhando, eu sou lavadora de roupa, eu estava indo de um canto para outro, eu estava vendendo meu tabuleiro, meus doces, etc., né, mas então sempre suscetível, o corpo suscetível à coerção do Estado, sempre violenta, né. E hoje isso é atualizado, obviamente, nós temos a 4ª população carcerária de mulheres do mundo, dentre elas 62% são mulheres negras. Então, obviamente, a gente continua com esse padrão em alguma medida. Mas eu quero dizer, então, a masculinidade, então, essa norma da domesticidade, ela não é só para mulheres, ela é para homens e mulheres. É importante dizer que gênero é um fenômeno relacional, e os homens também na norma de gênero ficam encapsulados na seguinte normativa: você tem que ser um homem provedor. Se você não for um homem provedor, você é um homem falido, uma masculinidade falida. E é isso que também acaba se encaixando para o desviante homem negro. O homem negro é uma masculinidade falida, não cuida das suas mulheres, suas mulheres estão na rua, trabalhando, né, suscetíveis aos olhares dos outros homens, e aí toda a sensualização do corpo feminino negro, né, que também deriva daí toda a questão da violência sexual sobre as mulheres negras, muito maior do que sobre as mulheres brancas. Mas também conforma a masculinidade negra como desviante, né, como insuficiente. Então, isso vai se atualizando. Por exemplo, coisa básica, né, o salário dos homens brancos, em comparação ao salário dos homens brancos, em média, no Brasil, em 2019, o salário das mulheres brancas representava 70% do salário médio dos homens brancos. O salário das mulheres negras representava 41%, em média, do salário médio dos homens brancos. Então, nós estamos falando aqui, sim, eu não diria privilégio branco, mas na nossa sociedade há uma distribuição de penalidades completamente viesada para a mulher e para a mulher negra, e também para o homem negro. O homem negro, por exemplo, ganha em média 57% do valor de um salário médio de um homem branco, né? Até muito abaixo do que uma mulher branca. Então, você veja que em termos de salário, de fato, a questão racial, ela se coloca muito claramente, mas também a questão de gênero. Mas, por exemplo, outras atualizações. Você sabe que o Brasil é um dos maiores empregadores domésticos do mundo. A gente tem um contingente de empregadas domésticas
um dos maiores contingentes, é 6,5 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Isso representa 15% do contingente mundial. Agora, pensa, a gente tem uma população que representa 2% da população mundial, ou seja, está totalmente, a gente tem um trabalho doméstico sobre-representado, né? E esse trabalho doméstico é basicamente o quê? 70% isso é dados da POF, tá? Da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. 70% dos empregadores de trabalhadoras domésticas são brancos, enquanto que 65% das empregadas domésticas são negras. Então, é basicamente uma relação ainda de famílias brancas contratando mulheres negras, contratando mulheres pretas e pardas, né? Isso é um marco importante, porque ele é bem representativo do que é a nossa relação trabalhista e a nossa relação social, né, com as mulheres negras. Claro, 95% do trabalho doméstico é feito por mulheres, né? E essa é uma das categorias, inclusive, super suscetíveis à plataformização do trabalho, né? Isso já acontece muito em outros países, ainda não tanto no Brasil, mas vai acontecer em breve, já tem dados, né? E a outra coisa que a gente pode mencionar, obviamente, é que as mulheres como um todo, né, têm a grande dificuldade de conciliar casa e trabalho, é o que a gente fala, né? A grande questão é que essa norma da domesticidade nos colocou mais responsáveis pelo trabalho de reprodução da vida, o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho de cuidados, de socialização das crianças, de cuidado dos idosos, né? Pra vocês terem ideia, só 30% das crianças de 0 a 3 anos no Brasil vão à creche. Quer dizer, é um nível de familização, isso significa que em 70% dos domicílios são as mulheres que cuidam das crianças de 0 a 3 anos. Então, significa que por 3 anos, as mulheres estão fora do mercado de trabalho em algum momento, né? E entre as mulheres pobres, em geral negras, esse percentual é de 22%, sendo que para as mulheres ricas é de 54%, né? E se a gente olha, tem uma pesquisa do IBGE linda, de 2018, que porque tem o argumento, não, mas tem mulher que não quer levar para a creche, tem várias famílias que não querem, que querem cuidar. Ok, então fizeram esse levantamento de demanda, e quando perguntadas, 50% dos domicílios queriam, sim, colocar as crianças em creche se tivesse vaga e horários factíveis, né? Porque a mulher trabalhadora também não pode ir buscar o filho às 5 da tarde, por favor. E nem botar às 9 da manhã, o que é isso? Né? O trabalho começa das 8 às 6, então não dá. Então, isso tudo constrange demais o posicionamento das mulheres no mercado de trabalho até hoje. Nossa participação no mercado de trabalho é de 53%, enquanto dos homens é 72%, quer dizer, quase 20 pontos percentuais a mais. Fico por aqui, por enquanto. Bom, vou aproveitar, então, para ler os comentários que estão vindo a partir das redes sociais, YouTube e Facebook. Nós temos o comentário de Gerson Conceição Cardoso Júnior, que diz que excelentes colocações dos professores Felipe e Joana. O Ricardo Carneiro, ele diz, exemplo da sonegação discriminatória de direitos foi a votação nessa semana da proposta 22 no estado da Califórnia, Estados Unidos. A grande maioria dos eleitores daquele estado decidiram que motoristas da Uber e da Lyft não serão considerados trabalhadores subordinados. É bem isso assim que a gente está discutindo, e aí eu achei essa mesa muito feliz nesse casamento de gênero e raça, porque a gente sabe que, embora em um determinado momento a gente tenha assim expressões de maior e menor grau de exclusão, as duas, a mulher e o negro, são os mais afetados por. Então, eu acho que a pergunta do Ricardo, que na verdade é uma afirmação, faz um pouco da junção do que vocês dois estão falando. Samantha? Sim, sim, estou muito feliz também de estar aqui com vocês dois. E aí, professora, eu continuo com a senhora, com essa fala, então, que a senhora fez, eu só posso afirmar que nós, mulheres, somos pioneiras do mercado informal de trabalho, e com isso, a professora Ludmila Abílio, ela publicou um livro
após investigar o mercado de trabalho das revendedoras de cosmético da indústria da beleza brasileira. Em sua pesquisa, ela apurou um número de aproximadamente 1 milhão de revendedoras Natura no Brasil. Trata-se de um exemplo que reforça o fato de que o trabalho informal da mulher existe há anos e impacta em alguma medida na sua regulamentação. Veja que nunca se falou em regulamentação, nunca teve todo um movimento para regulamentar o trabalho da vendedora de Natura, de Tupperware, de Eudora, né, nessas revistas. Não é à toa também que observamos ao longo do tempo que os trabalhos entendidos como femininos ou trabalho de mulher, historicamente, são deixados à margem das garantias sociais. O exemplo é esse das revendedoras da Natura, que muitos até falam que é o lazer das mulheres, né? Vai encontrar com uma amiga, leva uma revista, mas não, aquilo ali é para complementar sua renda dentro de casa. E eu também cito o exemplo das empregadas domésticas, que a senhora também citou na fala, que só foi regulamentado o trabalho em 2015, sendo que desde a CLT já se tinha um trabalho doméstico, não foi novo, não é uma coisa que surgiu em 2010, foi surgindo em 2015, vai ser regulamentado. E aí, fazendo um casamento com essa minha pergunta, em uma palestra que eu ouvi da senhora, eu achei o máximo uma expressão que a senhora usou, que nós, mulheres, somos especialistas da viração. Eu adorei essa expressão que a senhora usou, então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse fenômeno e também explicasse por que nós, mulheres, somos especialistas na viração. Tá. Olha, no Brasil, as mulheres realizam por semana, em média, 21 horas de trabalho não remunerado de cuidados e afazeres domésticos por semana, enquanto os homens realizam 10 horas por semana. São dados da PNAD também. Então, ainda somando-se, se a gente somar as horas de trabalho remunerado, ou seja, no mercado de trabalho, as mulheres ainda trabalham mais do que os homens, 5 horas por semana, tá? Em média. Quer dizer, tem mulheres que trabalham muito mais, né? Essa é a dificuldade da conciliação. Então, as mulheres estão sempre nessa posição de equilibrar pratos vários e ao longo da vida. Tem momentos que não, tem momentos que elas conseguem ter alguma autonomia, conseguem estar no mercado de trabalho de uma forma mais livre dos afazeres domésticos, né? Ou só gerenciando ali por telefone, agora dá comida para ele, não sei o que lá, que também é uma coisa que a gente carrega, uma carga gerencial, né, do domicílio fora de casa, quando está trabalhando. Mas, de todo modo, isso pesa muito para as mulheres, né? Um dado muito claro é, por exemplo, que os homens, mesmo desocupados, ou seja, mesmo quando estão desempregados, eles não realizam mais do que 10 horas, eles realizam exatamente 10 horas de trabalho por semana no domicílio. Então, isso é para dizer que a masculinidade, ela também é construída no não trabalho doméstico, no não ficar em casa, do estar fora de casa, do estar no bar, do estar conversando com o amigo, do estar fora, se lançando, né, na vida pública e no mercado, né. Agora, a questão da viração é o seguinte, é para também dizer que essa coisa da uberização, da plataformização, isso é muito novo para os países centrais, para a Europa, para os Estados Unidos. O neoliberalismo é um fenômeno em todos os lugares, claro, a uberização é um fenômeno aqui também, ela significa mais precarização? Significa, mas especialmente com uma parcela que estava mais integrada ao mercado de trabalho de uma forma mais digna. Então, há uma espécie de, aqui eu vou usar um termo que todo mundo fala, que todos nós falamos, mas eu vou explicar, é a feminização do trabalho do homem branco. Ou seja, a gente que é especialista na viração, de ficar conciliando vários tempos da vida, de ter que arcar com todos os riscos, né? Agora, homens brancos estão tendo que arcar com esse padrão de trabalho também. E é uma feminização do trabalho no seguinte sentido, muito também, assim, certeiro, que é isso que você falou das habilidades, como se as habilidades que as mulheres trazem para o mercado de trabalho são habilidades naturais e não adquiridas. Ela é gracinha, ela sabe lidar com as pessoas, então põe ela de atendente e não pague nada por isso, porque isso aí elas têm, as mulheres são ótimas nisso aí, né?
Então, são habilidades não adquiridas? São adquiridas. É difícil ser sociável, aguentar cliente no seu ouvido, etc. Isso tem impactos, isso causa doenças, etc., né? Assim como o trabalho doméstico, né? Ah, mas trabalho doméstico, coisa não natural, as mulheres sabem isso desde criancinha, né? Não precisa pagar por isso. Isso é a desqualificação do trabalho, né? Então, esse tipo de norma, né, esse tipo de operação, ela significa justamente você não remunerar habilidades, né, que não são naturais, mas significa que nós, mulheres, enquanto gênero, estamos aprisionadas a ser olhadas como corpos naturais, como dádivas da natureza, né? E a feminização do trabalho dos homens também implica nisso, implica dos homens serem cada vez mais vistos, não como homens racionais, mas como homens físicos, como homens que assumem risco, como homens que estão aí jogados, pega a moto, vai, se vira, olha, a Uber está dando R$50 a mais agora, se você fizer 5 corridas, não sei o que lá, por quê? Porque está chuvoso, e aí a Uber joga para o trabalhador o perigo da chuva, já que muita gente falou, não vou sair de chuva, não vou sair na chuva, não vou fazer trabalho na chuva. Aí a Uber dá um bônus. O que ela faz? Ela coloca o trabalhador em risco e ela coloca o trabalhador enquanto corpo, entende? E isso é muito interessante para quem pesquisa, é muito terrível. No fundo, feminização também no sentido de olhar para o homem cada vez menos como ser racional, autônomo, decisório, etc., mas como tratá-lo como um corpo dispensável, né? E jogar esse risco totalmente para eles. E que corpos são esses? Obviamente, não é qualquer homem, é um homem negro em geral. Mas eu quero dizer que o que traz visibilidade para essa questão é o fato de que agora homens brancos estão tendo que lidar com isso. É o fato de que a crise econômica gerou uma situação que vários homens brancos tiveram que se uberizar, né? Então, isso traz uma visibilidade para um fenômeno que era histórico no nosso país, mas que não atingia tanto homens brancos de classe média, entende? Então, a Ludmilla mesmo, que é a grande especialista desse tema para mim, ela fala muito disso, né? Que esse fenômeno traz uma visibilidade para algo que é periférico por definição, pós-colonial, nós temos essa condição. 50% da população, a qualquer momento, está na viração, está no informal, está no fazer mundos, está em fazer habitabilidade, poder viver, é uma pragmática vitalista, entende? Que faz vida, que afirma a vida apesar de tudo. Então, acho que eu já falei demais, eu deixo para a próxima. É muito bom ouvir a senhora que vai passando e a gente nem vê o tempo passar assim. Bom, eu vou continuar então com o professor Felipe Estrela. Professor, em uma de suas falas, o senhor também traça uma análise acerca dos padrões que marcam o processo de regulamentação do trabalho no Brasil e sobre as tendências estruturais e estruturantes do mercado de trabalho ao longo dos séculos 20 e 21. O senhor pondera que esse processo de regulamentação ele é lento, ele é restritivo em seu alcance e tem como resultado o afastamento ou mesmo a completa exclusão do trabalhador e da trabalhadora a um patamar mínimo de proteção social. Diante dessas considerações, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre em que medida nós reforçamos o mito da democracia racial quando nós desconsideramos questões de raça na regulamentação de garantias sociais trabalhistas. Professor, só interromper o senhor, porque o senhor está no mudo. Obrigado, Sara, desculpe aí. Então, ao desconsiderar a dinâmica das relações raciais na estruturação e no desenvolvimento das instituições jurídicas, nós acabamos por reforçar a ideia de que as demandas legítimas por equidade racial, elas são uma coisa menor, ou um capricho, né, ou algo supérfluo, que pode sempre esperar um pouco mais para ser implementado, né? Então, assim, a incorporação do mito da democracia racial como ideologia jurídica, ela fundamentou e fundamenta tanto a adoção de políticas públicas e legislativas
inadequadas ao enfrentamento das graves repercussões sociais do racismo e da discriminação racial, além de pavimentar um tipo de hermenêutica restritiva de direitos para a população negra no âmbito do próprio sistema de justiça. Em relação ao mercado de trabalho, no passado, né, naquele momento ali de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, como Joana bem colocou, as teses do racismo científico informaram as primeiras leis de regulação do trabalho, né, conformando ali o negro como inimigo, como criminoso nato, algo a ser perseguido, como as leis de vadiagem, né, e, ao mesmo tempo, essas legislações, né, da gênese ali, da regulação do trabalho livre, elas foram impondo benefícios progressivos aos imigrantes, né, enquanto estratégia de fixação dessa mão de obra como uma política de branqueamento, né, da sociedade brasileira, enquanto estabeleceu a institucionalização da servidão por dívida por meio de alforrias compradas. Então, essa é uma desigualdade na genealogia das relações de mercado. Então, não dá para falar em categorias, né, como direito, liberdade, mercado, né, contrato, troca, sem estabelecer as clivagens raciais e de gênero, como a professora Joana bem destacou. E aqui eu quero deixar registrado que eu acho que é mais do que interseccionalidade, é mais do que encontros, né, de encontros, né, de fenômenos sociais. Na verdade, é como se fosse uma amálgama. A condição da mulher negra é uma estratégia, a gestão do trabalho precário e informal da mulher negra é uma estratégia diferencial competitiva do capitalismo. Foi da sua gênese e é até hoje num contexto de expansão das big techs. Então, hoje, né, nos causa um espanto pensar que essas relações entre motoristas de aplicativo, entregadores e empresas poderiam gerar um tipo de vínculo de emprego, mas não nos gera espanto uma empresa de aplicativo conseguir acumular uma quantidade de capitais em 10 anos que empresas de setores estratégicos conseguiram acumular em 50, 60. Então, é uma permissividade. Então, falar na regulamentação dessas relações, enfrentar isso no campo das relações de trabalho, perceber que a condição de subalternidade do negro é uma estratégia de superexploração e sobreacumulação, aquilo que David Harvey vai chamar de acumulação por expoliação. É isso que determina a posição de classe do negro na estrutura econômica do país. Então, embora setores liberais, setores neoliberais queiram restringir o debate do racismo a uma condição identitária de afirmação psíquica ou moral, né? Não é isso, é uma estruturação, é um fenômeno estrutural das relações, formador das instituições, das sociabilidades individuais, coletivas, conscientes e subliminares. Então, enfrentar isso num contexto de apagamento é muito difícil, porque Stockley e Carmichael ele vai dizer que o racismo é um objeto esfíngico, embora ele seja ali algo gigantesco na sua frente, ele tem um mistério, né? Então, assim, ele é explícito, ao mesmo tempo que ele é dissimulado, né? Então, quais estratégias no campo da afirmação racial, no enfrentamento desse silenciamento, né, histórico? E essas teses, o mito da democracia racial, do Brasil como paraíso da raça, como se a integração das matrizes negra, indígena, branca, mostrassem condições diferenciais, né, da nossa nação, isso foi ressignificado, seja no projeto autoritário do governo Vargas, com a figura aí de Oliveira Viana, isso é subanalisado no contexto do direito do trabalho. Há um déficit racial na leitura sobre o direito do trabalho, e isso tem sido debatido pelo meu colega, querido amigo, advogado, pesquisador, João Vitor Marques, né, da Faculdade de Direito da UFPA, doutorando. Então, essa defasagem, o déficit do debate racial, marca a história do direito do trabalho. Seja na sua Constituição, seja na apropriação no contexto da Era Vargas, seja na sua ressignificação na ditadura militar, né?
E, de toda sorte, nos últimos 40 anos, nós temos aí acompanhado a atuação intransigente dos movimentos negros, denunciando, constrangindo instituições públicas e privadas, exigindo a implementação de políticas antidiscriminatórias e antirracistas, com vistas à superação desse problema. Então, para enfrentar o mito da democracia racial como ideologia jurídica, os movimentos negros têm apostado no debate sobre implementação de políticas de ações afirmativas para enfrentar essa defasagem. Então, é preciso romper com esse silenciamento para construir respostas efetivas e também sem ilusões, porque o direito do trabalho não vai cumprir as tarefas civilizatórias, porque ele é um instrumento de regulação, de correção social. Claro que, circunstancialmente, ele representa vitórias, conquistas, né? Até porque a realidade ela não é fruto do voluntarismo da classe dominante, né? Então, as classes dominadas conseguem imprimir conquistas, metamorfosear, de alguma medida, ali, direitos e garantias, mas, de maneira geral, eu acho que o desafio ele é de matriz civilizacional, e é por isso que eu tenho apostado, em alguma forma, nos debates apresentados pelos povos originários, especialmente os povos indígenas e quilombolas, né, no anúncio, né, de formas alternativas de organização social. E aqui também rompendo com essa ideia de uma figura indígena e quilombola restrita num passado longínquo. Não, como contexto atual de organização social, centrada aí na distribuição do poder, na participação equitativa de mulheres, em relações dignas de trabalho com a de trabalho entre as pessoas e com a natureza. Então, eu acho que o horizonte para o direito do trabalho, para o direito em si, para o Estado social, é buscar formas de afirmação que rompam com esse silenciamento, indiquem caminhos para a efetivação do que se tem chamado de um bem viver. Então, seria um pouco esse o cenário, né, nesse contexto aí de um mito da democracia racial no contexto jurídico. Professor Estrela, e quando nós vemos a importância dessas ações afirmativas e nos deparamos com a realidade do caso, por exemplo, do Magazine Luiza, vemos quão distante ainda estamos das conquistas que buscamos. Tardio. Eu continuo com a professora Joana. E nós temos nos concentrado, professora, em entender as novas morfologias do trabalho diante de uma sociedade que é absolutamente influenciada pela tecnologia. Nós falamos em quarta revolução industrial, nós nos debruçamos para estudar qual é o trabalho na indústria 4.0 e quem é esse trabalhador e essa trabalhadora. Nos parece que entender a dinâmica que envolve os algoritmos é parte fundamental desse processo. Eu utilizo como exemplo o caso da Amazon, que é a maior empregadora dos Estados Unidos, com cerca de 250 mil postos de trabalho no país, em que se constatou a existência de um software inteligente que seleciona os trabalhadores com melhor e pior desempenho. Ao fazer essa seleção, no entanto, se desconsidera as especificidades de cada um e de cada uma, traçando os mesmos critérios, por exemplo, de metas a serem alcançadas para um homem e para uma mulher grávida, cujo desempenho fisiologicamente falando é impactado pela gestação. Então, diante disso, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre qual que é o papel dos algoritmos quando se fala em inserção da mulher no mercado de trabalho em condições que sejam condições de igualdade material e não meramente formal. Tá, deixa eu tirar o mudo. Olha, de um lado, quer dizer, claramente, para todos nós, homens e mulheres, isso implica, e aliás, cada vez mais para também trabalhadores com média e alta qualificação, quer dizer, essa mediação das plataformas, esse controle algorítmico, ele de fato é uma informalidade mais vigiada, mais controlada, mais responsiva, porque ele fica te incitando, a plataforma fica te incitando a competir consigo mesmo, né? Então, agora, tem toda uma gestão de risco da atividade
que é colocada para o trabalhador, agora exteriorizada, né? Mas é o seguinte, eles se capturam os valores produzidos fora do trabalho, né? São capturados pelo capital agora. Então, essa viração que eu falo, que a informalidade é um jeito de se virar no mundo, ela cria valores em pequena escala, valores comunitários, valores ali do cuidado, da vizinhança, doméstico, nas famílias. Então, todos esses valores, essa gestão de risco e essa responsabilização por fazer mundo, por fazer habitabilidade, fazer vida, produzir a vida, eles são agora capturados pelos algoritmos, né? Como você falou, não deixa espaço nenhum para negociação, porque não é para o capital lidar com isso, nem para o consumidor, é para você lidar com isso, trabalhador, né? Então, quando você é que lida com isso, obviamente ele captura esse valor, né? Então, isso é basicamente facilitado e possibilitado pelo o que se chama aí, na literatura da uberização, de crowdsourcing, né? Não é mais outsourcing, não é os provedores que você terceiriza, né? Simplesmente uma terceirização de provedores de uma empresa, né? É simplesmente crowdsourcing, é para uma multidão. Quem quiser, vem e oferece o serviço. E quem quiser, vem e consome o serviço. É uma multidão de consumidores de um lado e uma multidão indeterminada de trabalhadores de outro. Então, essa impessoalidade, esse estranhamento que acontece, ele é importantíssimo para simplesmente tirar qualquer possibilidade ou responsabilidade da empresa de arcar com qualquer risco da atividade econômica ou os custos de manutenção da vida das pessoas, né? Então, por exemplo, a vigilância dos consumidores é muito clara, né? E no caso das relações de gênero, eram relações mais densas, né? Que permitiam, quer dizer, as relações de emprego, elas permitiam certa conciliação casa-trabalho. Então, você fica a seu custo, claro, né, de mulher, mas você pede para o empregador, olha, posso sair mais cedo hoje que eu tenho que levar minha criança lá no posto de saúde? Quer dizer, há uma possibilidade de ver um empregador, de ver um supervisor. Não tem essa possibilidade com a mediação algorítmica. Ainda que, claro, isso era pano para manga para todo tipo de subordinação e para todo tipo de socialidade de mando e obediência, claro que era, não era que era bonitinho, mas havia uma possibilidade de conciliação. Hoje não há essa possibilidade, então, sim, é um maior controle, é um maior estranhamento, dificulta a assimilação das mulheres, né? Multiplica, o que ela faz? Multiplica a terceirização da precariedade para as mães crecheiras, para os laços familiares, para a vizinhança, etc. E essa multiplicação, por outro lado, gera valores que o capital está capturando, né? Então, o que eu acho que é interessante enquanto futuro, assim, quer dizer, enquanto briga, né? Enquanto disputa para a gente. Eu acho que, primeiro, de fato, reconceitualizar tudo. Não é mais o mesmo trabalho, não são mais as mesmas... a mesma delimitação conceitual, nem jurídica, nem o que a gente imagina. A porosidade entre vida e trabalho, entre consumo e trabalho, entre lazer e trabalho é total, né? Invade todos os horários da nossa vida. Invade o nosso sono, não tem mais sono, né? Invade nossos sonhos, nossos desejos, nossos afetos. Então, isso implica da gente também, a meu ver, e tem vários teóricos nesse caminho também, de pensar a informalidade, essa viração, como algo mais produtivo. Perceber que existem valores ali sendo produzidos, só que os valores estão sendo capturados. E que o negócio é a gente começar a conceitualizar e não simplesmente chamar de informal, inativo, tá fora, é o arcaico, é o marginal, é o, né? Sem ver que isso é histórico, quer dizer, população negra e população negra feminina, e população feminina, há milênios conseguindo sobreviver. Quer dizer, então, algum valor está sendo produzido ali, só que esse valor está capturado, né? E o interessante seria a gente começar a abordar essa possibilidade de os trabalhadores capturarem esses valores, né? Então, com cooperativas digitais, com outros arranjos que possam... tem toda essa disputa dos commons, né, na internet, etc., nos softwares, etc., para poder fugir dessa monopolização que aconteceu com esses aplicativos. A outra coisa é a gente pensar, por exemplo,
que direito do trabalhador é saúde básica, porque não é saúde do trabalhador, é saúde básica para todos, porque se o menino não tem saúde, se o jovem não tem saúde, a mãe não tem saúde para ir para o trabalho, entende? O pai também não, quer dizer, é saúde básica, a gente não pode deixar, é SUS para todo mundo. Não vamos voltar para um modelo de INAMPS, se lembra? O INAMPS você só tinha acesso à saúde se você fosse contribuinte da Previdência. Não existe isso, gente. Nós conseguimos chegar num SUS. Então, o SUS é condições de vida para todos mínima, para as pessoas poderem fazer a sua viração em melhor condição de vida, sem ter que lidar com todos esses custos e essas preocupações, enfim, e tendo em vista, como eu falei, de que a uberização, a plataformização do trabalho, ela implica em olhar para os homens como corpos, e é como corpos que eles sofrerão as dores do trabalho, né, e não mais como... sei lá, enfim, estresse, claro, também estresse também é corpo, inclusive também é estresse, mas não mais como indivíduo racional, mas como indivíduo corpo que se lança no mundo, né, nas motos, no carro, enfim. A outra coisa é pensar renda básica para todo mundo, né? Não é mais só previdência de acordo com contribuição, nós temos que discutir seriamente renda básica, porque isso significa tirar, dar possibilidade das pessoas que estão historicamente na informalidade ou entram e saem da informalidade, etc., dar a possibilidade de resistir a trabalhos indignos. Então, é renda básica de qualidade. Isto é defesa dos trabalhadores, não é só previdência. É isso que a gente precisa reformular, se entende? Porque é isso, a porosidade é total agora. É claro que nós não vamos desistir de previdência, é claro que nós não vamos desistir de direito do trabalhador, estamos sempre nessa toada, mas é remodelando as categorias. É como a CUT agora está dizendo que tem que botar para dentro da CUT os trabalhadores de aplicativo, é claro que tem que, né? Então, é pensar essa informalidade de outra forma e como representá-la frente ao empregador, aos empregadores, enfim, esse empregador etéreo, né, que é a plataforma, para poder começar a valorar para si, capturar para si, para os trabalhadores, os valores que eles já produzem. Muito obrigada, professora. Antes de passar a pergunta para o professor Felipe, eu queria fazer 2 comentários aqui do nosso chat. A Dayana Santos, ela fala assim, em que pese os corpos das mulheres negras sejam vistos como objeto de desejo, verificamos que isso não passa de uma coisificação. As mulheres negras que desfilam nas escolas de samba ficam adstritas a esses espaços. Verificamos que a beleza exaltada dessa negritude não confere uma inserção no espaço do poder ou uma visão humanizada. O Hudson Garcia fala também, ouvir para aprender, o lugar de fala no seu máximo respeito. Parabéns a todos. Vou fazer a pergunta, professor Felipe, agora. Professor, no primeiro bloco, o senhor falou sobre o trabalhador negro enquanto um complexo sujeito de direitos. A partir disso, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o papel das plataformas digitais enquanto piloto dos algoritmos. Já existe a possibilidade de realizarem todo o mapeamento de nossas vidas por meio dos dados, né, já existe essa possibilidade desse mapeamento por todos os dados e, por que não, via as plataformas digitais. E eu vou além ainda. Atualmente, o trabalhador e a trabalhadora em plataformas digitais se veem desprovidos de garantias sociais trabalhistas, na medida em que as plataformas têm tido êxito na narrativa de que seriam apenas mediadoras entre o produto e o consumo. Essa narrativa de total ausência de responsabilidade das plataformas digitais, como vimos, inclusive, nos ciclos anteriores, elas vêm sendo combatidas por diversas frentes, seja via articulação legislativa, seja por meio de ações judiciais, requerendo reconhecimento dessas garantias trabalhistas, e a esses trabalhadores e trabalhadoras, seja via Ministério Público, ou ainda meio da mobilização da própria categoria, a exemplo que nós vimos recentemente com a greve desses trabalhadores e trabalhadoras.
Só que mesmo com toda essa mobilização, não se consegue verificar, ao menos por hora, resultados significativos no que se refere a essa garantia de um meio ambiente saudável, de um trabalho saudável, de sadio e seguro também para esses trabalhadores e trabalhadoras em plataformas digitais. Pelo contrário, além das precárias condições de trabalho, diariamente, denúncias feitas pelas categorias explicitam que o racismo continua ali dentro pelos usuários da plataforma. Falo aqui 2 exemplos: o entregador Matheus Pires, agredido em julho agora de 2020 por um usuário do Rappi, da empresa Rappi, que foi acusado de ter inveja da cor da sua pele e dos moradores do condomínio de luxo, onde a entrega foi feita. E também o entregador Elson Oliveira Santos, que em outubro viu a cena se repetir quando foi impedido por uma usuária do iFood de entrar em seu condomínio para finalizar o pedido, já que ela não permitiu e nem permitiria, provavelmente, a entrada de um preto em sua casa. E aí eu complemento: o senhor acha possível exigir a atuação dessas empresas, que a atuação dessas empresas se dê em um alinhamento de uma pauta antirracista? Pergunta complexa, né, Samantha? Mas vamos tentar aqui alinhavar, né? Acho que é um desafio aí colocado para a gente. Acho que entender os desafios colocados no contexto da racionalidade algorítmica. Eu gosto muito de me valer dos pensamentos do filósofo marxista húngaro István Mészáros, que ele vai dizer que no contexto da crise estrutural não há saída para os empreendimentos capitalistas recuperarem a taxa de lucratividade que não passe por uma hiperexploração da natureza e do trabalho. Então, acho que é esse o desafio colocado para o século XXI, é a proteção do meio ambiente e a proteção das relações de trabalho. O mesmo algoritmo que permite o controle total e a compartimentação dos processos de trabalho do entregador, como a professora Joana bem colocou, nos coloca numa condição de nunca antes na história a gente ter tido a oportunidade de ter registrado como prova a própria subordinação do empregado às estruturas que o remuneram, né, que o empregam. Então, ao mesmo tempo, né, em que essas tecnologias permitem esse controle total do processo de trabalho, ela também tem proporcionado avanços, né, no contexto de uma política penal. Vide aí as tecnologias do reconhecimento facial, né, de um monitoramento constante das cidades, né, dos dados, né, colocando aí o corpo negro como esse inimigo que precisa ser capturado. Então, de fato, o algoritmo, né, eu tenho colocado isso, né, nos espaços que eu estou participando, nós estamos diante de dispositivos panóticos de novo tipo, né, vendo emergir aí novas instituições totais de controle, e como a professora Joana colocou, é mais do que controle, é indução de comportamento, e ao adotar aquele comportamento, o algorítmico, ele tem uma escusa, né? Uma escusa da liberdade, né, e da necessidade desses trabalhadores diante de um mercado de trabalho desigual. Então, essas novas instituições totais, voltadas à disciplina e ao controle, se baseiam na própria mercadorização total dos dados produzidos aí nessas interações digitais. Então, entender as contradições que marcam a condição do negro como sujeito de direito é um desafio para a gente entender essas clivagens no contexto do atual capitalismo de vigilância, né? Quais as clivagens raciais colocadas pelo atual capitalismo de vigilância, né? E a professora Joana bem coloca aí. Então, enquanto a gente tenta enxergar novidades, né, no âmbito da gestão algorítmica, Maria Conceição de Incal, lá em 75, já estabelecia essa lógica da viração, por exemplo, com os boia-frias, né? O trabalho do trabalhador rural na década de 60, na década de 70, na produção da cana, na produção, né, na migração para a Amazônia. Então, essa
corporeidade, né, centrada aí numa hiperexploração, ela encontra respaldo na própria história brasileira, né? Então não precisa ir para lugares distantes. E como é que nessa relação algorítmica o racismo se manifesta? Ele se manifesta de várias formas, na seleção de perfis de clientes, na determinação de locais restritos da circulação desses entregadores. Então, jovens de bicicleta da periferia, motociclistas, né, da periferia, só circulam ali em bairros restritos, né, a sua localidade. Você tem ainda a restrição do alcance de postagens, o ranqueamento desigual dos sistemas de busca, vinculação de imagem de pessoas negras a situações vexatórias e humilhantes. Então, qual é o compromisso que essas plataformas elas podem assumir? Eu acho que das plataformas, é esperar, né, que de alguma forma elas possam contratar pessoas negras para as áreas de programação, editoração, comunicação, né, pois há mais chance de um profissional negro incidir em comandos, em produção de diálogos, a partir da sua condição racial, numa perspectiva de igualdade, né? Isso não quer dizer que o profissional negro vai fazer isso, mas é possível, né, que profissionais negros estruturando os comandos, o algoritmo é a equação, né? Então, se eu não tenho profissionais negros inseridos nesse trabalho, é possível que as demandas raciais, as contradições raciais, sejam mediadas por pessoas brancas, que dificilmente discutem a sua condição. Então, me parece que a contratação nos setores estratégicos, né, das empresas de aplicativo é uma possibilidade. Aprimorar as relações algorítmicas no sentido aí de promoção da equidade racial, fortalecendo conexões baseadas na igualdade de oportunidade, principalmente para enfrentar essas desigualdades no que diz respeito à remuneração desigual desses trabalhadores, promover aí uma política de valorização dos profissionais integrados às suas cadeias produtivas, né, com respeito a esses direitos de personalidade. Eu não sei se essas medidas elas vão ser adotadas espontaneamente pelas empresas, justamente por não acreditar que o setor privado vá cumprir as tarefas civilizatórias que dependem dos trabalhadores ou do Estado, né, da disputa. Mas eu acho que através da atuação organizada dos movimentos negros, dos sindicatos, das associações, dos coletivos, né, informais, constrangendo as instituições públicas e privadas, exigindo, né, a adoção de medidas para enfrentar as desigualdades que, no campo das relações econômicas, tem se mostrado uma estratégia diferencial de apropriação dos valores. Então, eu acredito que o desafio talvez seja um desafio não restrito às plataformas, não restrito aos entregadores, como a professora Joana bem colocou, mas uma tarefa societária de pensar um novo modelo de economia não restrito nesse triângulo aí, né, que nos impede de pensar pactos civilizatórios, né, de dignidade. Então, a economia restrita nessa triangulação de superávit primário, taxa cambial e controle inflacionário, nos coloca refém de um orçamento público restrito aí para conter a dívida. Então, assim, pensar que as alternativas, elas vão se dar num contexto de mobilização e participação social, pensando a atualidade do direito do trabalho, numa perspectiva de dar respostas aos setores que sequencialmente estão sendo expulsos do seu manto de proteção. Então, me parece que quem vai sobrar como sujeito de direito trabalhista, né? Acho que essa questão que a professora Joana coloca para a gente, né? Parece que vai ser um setor cada vez mais restrito. E como construir um debate jurídico capaz de ampliar a proteção social para setores que hoje são mais marginalizados? Me parece que a efetividade desse caminho ela só vai aparecer com o enfrentamento à política econômica neoliberal, pensando aí a reconstrução de pactos sociais, priorizando o local. Então, a apropriação dessas redes, então, o uso potente dos algoritmos, por exemplo, fortalecer os ciclos de economia local, economia solidária, formas, né, de circulação dos valores entre os sujeitos que trabalham, que podem usufruir do fruto do seu trabalho. Então, é um desafio colocado para o campo da sociedade. Então, ninguém aqui vai estabelecer uma resposta pronta, mas o próprio debate público, né, a participação aqui, né, junto com a LBS, acho que é fundamental para a gente avançar, né, e sejamos criativos. Acho que nossa criatividade não parou aqui. Acho que num fórum amplo, aberto com a sociedade, envolvendo os trabalhadores, a gente consiga construir as alternativas para enfrentar esses dilemas. É isso.
Muito obrigada, professor. Desculpe. Nós temos aqui uma pergunta do Álvaro Klein. A pergunta estaria direcionada para o professor Felipe Estrela, mas como ele já acabou respondendo, eu faço para a professora Joana. Ele diz: quarta revolução industrial, questões de inteligência artificial, algoritmos, etc. Inicialmente, partem de uma base de dados alimentada pelos preconceitos originários de raça e gênero, por exemplo. No segundo momento, se retroalimentam das mesmas bases preconceituosas e impessoais. Pergunto: como demonstraremos ou reconstruiremos as bases Big Data para que não necessitemos enfrentar uma inteligência artificial preconceituosa em gênero e raça, por exemplo? Essa é uma questão ampla para a tecnologia como um todo, inclusive para a ciência, né? Que é o saber, poder que está por baixo da tecnologia. Eu quero já falar uma coisa, ó. Colegas da UNB, adoro o curso de Direito da UNB, fui olhar o último dossiê deles sobre uberização, não tem uma menção, uma análise de gênero e raça. Como é que a gente pode, até hoje, fazer ciência sem fazer uma análise? Não é colocar aquele combo lá, isso vale para raça, gênero, classe, nenê, só no final da frase para ficar bonito. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para a gente, de fato, olhar para as emergências singulares de cada sujeito de opressão na ciência. Não tem como ir nas ciências sociais e o direito em consequência. Quer dizer, então, é nesse sentido que eu quero falar, é uma tarefa para todos nós, desmistificar os universalismos na ciência e também na tecnologia. O Felipe trouxe a questão da natureza, né? A espoliação da natureza, ela passa pelas mesmas questões, é impressionante. Espoliação do trabalho, que não é qualquer trabalho, é um trabalho negro, é um trabalho de mulheres, é um trabalho de mulher negra, é um trabalho de informais, é um trabalho... né? Então, é isso que eu estou pedindo, que a gente olhe mais especificamente para isso, né? Com qualidade. A mesma coisa a natureza era tida lá como insaciável, fixa, e ela, você pode depredar ela à vontade. Hoje em dia, não mais. A gente teve que desmistificar até uma visão de que a natureza estava dada, de que estava dada a abundância, não é mesmo? A gente tem que desmistificar a ciência e a tecnologia, né? A questão, por exemplo, a mesma tecnologia alimentícia, hoje a gente mais ou menos está na luta para o consumidor perceber que a carne que ele come significa todo um processo de detonação, de degradação da natureza, todo um processo tecnológico de expulsão dos homens do campo, de expulsão dos saberes tradicionais da terra. Quer dizer, tudo isso implica da gente também envolver, e eu acho que tem que envolver, consumidores. Nós temos que envolver consumidores, porque o consumidor hoje, ele não é só consumidor, ele é o próprio processo de produção, ele é a própria avaliação de tudo, ele faz o controle de tudo, né? Então, já que se botou tanta responsabilidade desse consumidor, nós temos que envolver ele. Eu acho que na questão ambiental, isso tem sido feito com algum sucesso, né? Então, é aquela coisa um pouco do selo lá, não tem trabalho escravo aqui, um pouco isso. Quer dizer, a gente começar também a colocar, desmistificar a tecnologia e dizer, olha, essa roupagem bonitinha aqui, você, consumidor, está lá indo no Uber, está indo na festinha de Uber e vai poder beber e tal. Sabe o que está acontecendo quando você faz isso? Você está, basicamente, alimentando toda uma rede de precariedade monstruosa, né? Então, tudo isso a gente tem que começar a desmistificar a tecnologia. Não é só na questão da produção do dado em si, mas mostrar que toda a tecnologia, ela não é neutra, né? Ela tem ali por trás todo um saber que vem para legitimar certo poder, né? E aí eu acho que a gente tem que ver que hoje a tecnologia, ela de fato, ela para a gente, ela sempre promete progresso, intermediação, facilidade, né? Falta de fricção, né? Você vai passar pelo mundo, vai ser fácil, entende? Vai ser fácil ir no bar, vai ser fácil agora se transportar por aí, como se fosse, vai ser fácil viver, né? Vai ser fácil fazer vida com tecnologia.
Não é verdade. A tecnologia esconde. Ainda tem gente que está trabalhando por trás. Tem a pessoa que está limpando a casa, o museu, a fábrica. Tem o animal que está sendo morto para você comer. Enfim, tem 1 milhão de processos que são absolutamente concretos e reais e que implicam em poder. E aí a gente tem que parar com isso. Isso é coisa do século XIX, meu Deus do céu. De que a tecnologia, que as máquinas de um computador e a maravilha vai nos tirar da desgraça. Não vai, só está nos colocando na maior desgraça. Então, para mim, não me engano em nada, Big Data, conheço muito bem, trabalho muito dado, sou economista de alto escalão, mas digo para vocês, isso é muito claro, né? E, lógico, os dados são uma redução da complexidade da vida. Quando você produz uma informação, você transforma ela em 0 ou 1, né? Ao invés de um mundo todo, um contexto todo em que ela está implicada, né? E a informação, então, a informação que alimenta a tecnologia, já é um empobrecimento do mundo. Claramente, a informação, o dado, o Big Data, ela, no fundo, ela já capturou o que interessa para o capital, né, ou para a circulação de mercadorias, etc., para os consumidores. Mas a gente tem que começar a voltar a olhar o mundo com densidade, né, e eu acho que as ciências da natureza, com a questão da extinção, com a questão do antropoceno, com a sexta onda de extinção que nós estamos enfrentando e que pode simplesmente fazer com que a gente não tenha mais habitabilidade na Terra. Porque quem está em extinção somos nós, viu, gente? Não são mais os animais X, a espécie Y, é a espécie humana. Isso já está dado. Então, nós estamos na half-life, como fala aí nos games, entendeu? Nós estamos na vida só negociando quando é que nós vamos extinguir. Então, o que a gente tem que é afastar essa morte, né, lá para frente. E um dos jeitos de afastar a morte não é só lidar com a natureza, mas lidar com as pessoas de outra forma, desacelerar. Não é fácil a vida, não é fácil fazer habitabilidade, a gente tem que desacelerar as decisões, desacelerar, é o contrário, não é tudo urgente, não é tudo urgente, é urgente, mas é justamente desacelerando tudo que a gente vai conseguir sair dessa roupagem da tecnologia que nos promete a não fricção pelo mundo e conseguir perceber onde que nós estamos realmente indo mal, e estamos indo mal, infelizmente. Professora, antes de eu passar a palavra para a Samantha para fazer as considerações finais, só queria dizer que a sua fala ela me lembra muito o nosso seminário internacional do ano passado. Nós discutíamos o futuro do trabalho e o trabalho do futuro, e os professores Tatiana Sachs e Cyril Woolmark, da Universidade Paris-Nanterre, eles frisaram muito essa questão do direito do trabalho ter a necessidade de se aliar a outras fontes de conhecimento, como os consumidores. A força da mobilização do coletivo junto, ela traz muito mais reflexos do que, eventualmente, essa busca por uma regulamentação que a gente sabe que é pautada também por N questões políticas, que atualmente, nesse momento em que falamos, inclusive não pendem a nosso favor. Então, enfim, passo agora para a Samantha para as considerações. Obrigada. Infelizmente, chegamos ao final do debate de hoje, né, porque é tão envolvente, ainda mais a fala dos professores, você nem vê o tempo passar. Mas antes de devolver a palavra para vocês para uma consideração final, eu queria mais uma vez agradecer pela disposição para essa conversa. Espero que esse seja o primeiro de muitos dos encontros que vão ocorrer ao longo da nossa caminhada. E aí, como bem Sara falou, todos os anos nós, da LBS, nós realizamos um seminário internacional, onde nós proporcionamos um debate com diversos professores sobre direito do trabalho e suas implicações na nossa sociedade. A professora Joana, assistindo vídeos dela, ela falou em um determinado momento uma frase o seguinte, que o futuro do trabalho está mais perto do passado, o que casa também com uma fala feita pelo professor Felipe em uma aula, que ele fala que hoje estamos vivendo uma terceirização radicalizada em níveis absurdos. E aí, fazendo o link também com o que Sara falou com o seminário, né, que o seminário de 2019 foi sobre o trabalho do futuro, o futuro do trabalho,
Hoje, em 2020, quando ouvimos essas frases, ao mesmo tempo que ficamos angustiados em saber que a quarta revolução industrial está precarizando ainda mais o trabalho, nós nos fortalecemos quando ouvimos vozes comprometidas com a busca por soluções para um mercado de trabalho inclusivo, no qual todos os trabalhadores e trabalhadoras possam, em pé de igualdade, receber todas as garantias sociais prometidas em nossa Constituição Federal. E eu quero deixar um lembrete que fique claro aqui, que quando nós discutimos a atualização das relações de trabalho, não pode nem deve significar a retirada de direitos, deixando a parte frágil ainda mais frágil. O que a gente busca aqui é o fortalecimento de todos esses direitos. E, além disso, temos que ter em mente que só existe trabalho digno quando ele está resguardado com todos esses seus direitos. Porque sem eles, pode-se igualar o trabalho prestado a um trabalho escravo. E, como dito pelo professor também Felipe, o desemprego e a informalidade, ela tem em si gênero, geração, classe e cor. E, diante disso, finalizo o nosso encontro, antes de passar a palavra final para os nossos convidados, com um trecho de um texto escrito pelo professor Felipe, que ele fala o seguinte, abre aspas, sem formação qualificada, a juventude negra vai sendo excluída dos postos de trabalho mais seguros e bem remunerados, transitando entre a informalidade e o trabalho precarizado, principalmente em empresas aplicativo, vide os serviços de transporte privado e entrega de alimentos, desprovidos de qualquer proteção social, com jornadas exaustivas que lembram o século XIX, o jovem negro, uberizado, com sua bicicleta, é um sobrevivente. Entre o pacote anticrime, o contrato verde-amarelo e a reforma da Previdência, entre o encarceramento em massa, a precarização do trabalho e o genocídio, a juventude negra brasileira segue na difícil tarefa de permanecer viva, sã e salva. Então, com esse trechinho que é tocante, escrito pelo professor Felipe, eu devolvo, então, a palavra para os nossos expositores, para uma breve consideração final, e, mais uma vez, muito obrigada por cada fala dita aqui hoje. Obrigado, Samantha, obrigado, Sara, obrigado, Antônio, pelo convite, professora Joana, satisfação imensa, foi uma tarde, assim, agradável, muito qualificado, né, poder, assim, uma oportunidade de poder ouvi-las, né, assim, um engrandecimento para mim, pessoal, estou disponível sempre que vocês precisarem, tá, para a gente conversar, manter esse diálogo, acho que o debate colocado hoje tem que ser na arena pública, né, e pensando em redes laterais de articulação, né, então, universidades, sociedade civil, né, os coletivos aí, né, urbanos e rurais, acho que a gente não pode pintar o monstro, né, maior do que ele é. Ele é grande, mas nós também somos muitos, né, somos muitos em muitos lugares, então também temos condições de enfrentar e dar respostas a partir da nossa criatividade. Então, que a gente não perca a criatividade, né, mantenha a nossa capacidade de diálogo e sejamos criativos e que os jovens que nos acompanham aí mantenham esse espírito, né, de não adequação, né, de não aceitação, e que a gente possa exercer a nossa criatividade social. Então, muito obrigado, tá? Boa tarde para todo mundo. Muitíssimo obrigada, realmente foi, eu posso dizer tranquilamente que foi um dos melhores debates que eu já participei, o formato, a companhia do Felipe, de vocês, Sara, Samantha, muito bom, de todo mundo que está por trás, né, maravilhosos, os meninos da tecnologia, bom, mas eu quero dizer o seguinte, sim, depois de pintar o quadro mais terrível do mundo, vamos dar alguma esperança, justamente porque o nosso mundo também é um mundo que que nos coloca como muito impotentes, né? Nos coloca num lugar de profunda impotência. É como se fosse tudo muito mega global. O Uber, imagina, vem lá, né, dos Estados Unidos, sei lá de onde, quem que vai lutar contra o Uber? Então, assim, coloca a coisa num nível que a gente fica absolutamente impotente, e não é verdade, né? É como eu falei, colegas da ciência, colegas da universidade, não há mais como fazer nenhuma análise sem olhar de fato para a coemergência de classe, gênero, raça, migrante, imigração, nacionalidade, tudo isso
Claro que o que for pertinente para o seu objeto, mas tudo é muito pertinente. Nós não podemos mais fazer ciência irresponsável. Nós temos que falar de um lugar. A ciência é sempre a partir de um lugar, né? O saber é sempre a partir de um lugar, de uma situação, né? Não dá para falar mais como uma razão universal. Não podemos mais fazer isso, ainda mais num país como o nosso, ficar imitando lá o centro. Então, isso para os amigos cientistas. A outra coisa, para os amigos sindicalistas e seus representantes do direito, né? Do mundo do direito. Olha, trabalhadores podem defender creche e não só ter uma diretoria de mulheres que não é ouvida nunca, né? E nem é convidada nunca para os grandes processos. Não tem nem diretoria de juventude negra ou de negros, etc. Às vezes nem tem, né? Então, sindicatos, por favor, vocês têm um papel a fazer. Vocês têm que lutar por creche, sim. Tem que lutar por SUS e os advogados podem estar na frente de luta pelo SUS. E não só pela Previdência ou direito trabalhista X. Quer dizer, é isso que nós temos que desconstruir. A gente, não é que tudo embarca tudo agora, mas temos que pensar em algumas linhas mestras e começar a defender grandes direitos, grandes, que pegam a todos, porque são esses os direitos. Por exemplo, direito à habitação. Você sabe que o movimento de mulheres nas periferias é movimento de mulheres em prol da habitação, não é movimento de feministas que querem ir para o mercado de trabalho. Pelo amor de Deus, elas estão no mercado de trabalho há séculos, que elas querem uma habitação boa. Então, para você ver como é que essas coisas coemergem. Então, não dá, o movimento de mulheres tem que pensar em habitação. E isso, o movimento de mulheres fez há muito tempo, né? O feminismo faz isso há muito tempo. Ele se abre para as várias demandas, nesse sentido que ele é transversal. Por quê? Porque a questão de gênero está em tudo. Agora, a gente tem que pensar que a questão de trabalho está em tudo. E tudo está na questão de trabalho. Então, a gente não pode mais defender só o direito do trabalhador clássico branco que estava lá na posição do formal. Então, é isso que nós precisamos começar a rediscutir, como é que a gente traz uma estratégia de ampliar esse olhar para trazer a defesa daqueles que sempre tiveram à margem, né? E que hoje vai ser todo mundo. É o devir negro, o devir mulher de todos os trabalhadores. Termino aqui. Obrigada. Foi um prazer. Bom, então, mais uma vez agradeço à professora Joana, agradeço ao professor Felipe. Queria deixar o lembrete aqui de que quinta-feira que vem, nosso próximo debate será com recorte de economia. O que será da economia? Os eixos que vão ser abordados são como fica a questão concorrencial, prática de dumping social e concorrência desleal. Como Samantha disse no início, todos os nossos vídeos eles estão disponíveis no nosso canal de YouTube e de Facebook, e eu convido a todos e a todas para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigada a todos e até semana que vem.